Eita, minha gente, sexta-feira, último em dia da semana. É aquele, às vezes um clima mais leve, mas nem sempre. Mas novidade de política não falta, viu? Por isso que ele está aqui comigo mais uma vez. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. O pessoal continua pedindo para a gente contar aqui no ar o que conversamos nos intervalos. Ah, não dá certo não. Não dá não. Nem essa de hoje? Não, a de hoje. Tá certo não, é melhor, deixa pra lá. É melhor não, deixa né? pra lá, deixa pra lá. Pois é, mas brincadeira à parte, meus amigos, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele deu uma declaração há uns 10 dias sobre o Ministério Público de São Paulo. Claro que ele falou na instituição, mas foi um membro do Ministério Público de São Paulo que quis, digamos, sugerir, além da conta, uma determinada medida, uma determinada providência ao governador em relação aos trens, ao transporte público. E a gente vai rodar um vídeo do que respondeu o governador Tarcísio de Freitas a esse membro do Ministério Público. É uma imagem da Band News, Sim. Mas como a Band News e as demais empresas de comunicação usam as imagens da TV Cultura, o maior arquivo que tem no Brasil, Sim. a Cultura vai lá e todo mundo cede. Então a gente vai usar aqui também, eu chamo a sua atenção para o que o governador Tarcísio de Freitas falou, preste atenção. Olha, não tem posicionamento a favor da Via Mobilidade, tem posicionamento a favor do usuário. A aposta que eu estou fazendo é naquilo que vai trazer a maior quantidade de investimento no menor prazo possível, que vai trazer a maior repercussão para o usuário em pouco tempo. Qual seria a solução? Voltar para a CPTM? Voltar para a administração pública? É essa a solução que o Ministério Público está propondo? Quantas empresas de mobilidade existem no mundo capazes de operar essa via? Eu estou enxergando o que é melhor para o meu usuário, o meu cidadão. É essa a preocupação que eu tenho. E eu vou perseguir o que é melhor o tempo todo. E aí, o governador do estado sou eu. O executivo está aqui. No dia que você permitir que o Ministério Público governe o estado para você, você está morto. Olha, não tem posicionamento a favor da Via Mobilidade. Tem posicionamento... Prestou atenção. No dia em que o Ministério Público venha governar por mim, eu estou morto. Porque é o seguinte, ninguém está aqui para descartar e nem negar. Quem é que está cortando hoje a imagem aqui? Acho que o dedinho está meio pesado assim, é só um botãozinho para lá e para cá. Né? Claro que eu estou brincando com o Vitor. Mas o problema é o seguinte, tem promotor de justiça que se excede, quer governar. E se o governante deixar, ele está morto realmente, porque cada um na sua, né? O Ministério Público tem um papel de fiscalizar, é o fiscal da lei, tem que olhar como é que a coisa está acontecendo, se o dinheiro público está bem empregado. Mas chegar e dizer, não, esse aqui, o governador disse, não, aqui sou eu. E outra coisa, o público, o eleitor, a população gosta de governante que mande. Não confundir a autoridade com autoritarismo, não é isso. Mas que ele tem que tomar as decisões, foi eleito para isso. Na verdade, assim, hoje em dia no Brasil, muitas vezes você escuta assim, o Ministério Público determinou. O Ministério Público não determina. Orienta. Orienta. E se a orientação não for seguida, o que ele pode fazer é ajuizar uma ação para que aí sim o Poder Judiciário determine, através de uma decisão. Mas o Ministério Público não. Então o Tarcísio fez isso aí, o que muito governante deveria fazer em determinados momentos. Claro que não em todos. Claro que tem que ter o respeito mútuo, né? Mas... É verdade. Hoje, sexta-feira, como sempre, tem reunião. A agenda do presidente Lula hoje está um pouco mais curta, porque, como a Anchieta disse, ele vem num pique danado e hoje ele resolveu encerrar mais cedo. Mas vamos acompanhar o que foi estabelecido para hoje pela agenda presidencial. 9 horas da manhã, Rui Costa e Alexandre Silveira, Casa Civil, Minas e Energia. Às 10 horas, essa reunião extraordinária com o Conselho Nacional de Política Energética, que ainda está acontecendo. E à tarde ele recebe Indústria e Comércio, que é quem? Geraldo Alckmin, é o Ministério com nome extenso, a gente está resumindo, Rui Costa, Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Planejamento Simone Tebet e a doutora Esté Dweck, que é Gestão e Inovação. E é nessa reunião, Anchieta e amigos, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar o que se chama de nova meta fiscal, que vem a substituir, está aí o ministro Haddad, o teto de gastos, que Lula é contra o teto de gastos, tem uma proposta toda que Haddad vem arrematando e arredondando, já apresentou a Geraldo Alckmin, um segredo danado, e hoje vai apresentar a Lula, que terá a atribuição de modificar alguma coisa ou de anunciar para a sociedade. Isso vem sendo bem aguardado, esse porque é algo que chama a atenção, né? Principalmente dos economistas, né? Porque o teto de gastos, todo mundo acha que foi uma coisa boa. O povo da economia, o pessoal da economia. Lula acha que não precisa disso, que ele é quem tem que decidir o que deve gastar e o que não deve. Então, o pessoal está agora lançando aí uma proposta para ver como é que fica. Claro que tudo isso vai passar pelo Congresso Nacional.
Tem uma história que a gente que acompanha o governo há muito tempo sabe que acontece com um secretário, no caso de uma prefeitura ou de um governo estadual, ou com um ministro, no caso do governo federal, que é o seguinte: quando o ministro está nas cordas, na linguagem do boxe, né? Ele está imprensado, deu uma bola fora, aí que o governo quer salvar, arranja uma agenda positiva para que ele apareça na imprensa, esquecendo aquele assunto de antes. Isso. E às vezes o governo deixa passar, que é para queimar mesmo o sujeito. A bola da vez em termos de queimação é o ministro Carlos Lupe, deu outra bola fora. Ele chegou para Lula há alguns dias, para o presidente Lula e para o Fernando Haddad, e disse: eu estou com a ideia de reduzir os juros para os consignados de aposentados e pensionistas. Aí Lula disse: amadureça a ideia e traga para a gente aqui. Ele amadureceu e anunciou e falar com Lula e com Haddad de novo. Já tinha dado uma bola fora quando falou na reforma da Previdência. E o que foi que aconteceu? Qual foi a reação? Nós falamos aqui, os bancos privados disseram: ninguém vai emprestar mais dinheiro com esse juro. E ontem Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são bancos oficiais, disseram: também não. Aí é bom que a gente diga que há uma norma do Banco Central que reza que o banco, a instituição financeira do Brasil, não deve fazer qualquer tipo de empréstimo se perceber que aquela operação vai dar prejuízo ou que vai empatar. Só é para fazer se der lucro. E os bancos foram para a ponta do lápis e viram que com o juro de 1,7 para os consignados do INSS não paga nem as despesas. Daí porque os próprios bancos oficiais disseram que não vão emprestar. Então, desse jeito, acabou o consignado. Diz que Lula está tiririca da vida e vai dar a palavra final. Ou vai dar outra forma, ou vai mandar que aumente. Eu sei que o ministro ficou numa situação, outra vez, muito complicada, né? Os caras estão falando muito, né? Muito. Não pode, tem que passar pelo chefe. O chefe é quem decide. Você sabe quanto custa o Congresso Nacional Brasileiro por ano para nós contribuintes? Tem ideia? Já leu a respeito? Não? 2 bilhões de reais em números redondos. É absurdo. 2 dinheiro demais. Aí veja só onde é que eu quero chegar. Esse Congresso que custa cerca de 2 bilhões por ano, discute, alguém apresenta um projeto, aí vai, sessões para lá, sessões para cá, passa pela Câmara, passa pelo Senado, vira lei. Finalmente alguém conseguiu gerar uma lei que passa a vigir para a população brasileira. Aí uma pessoa só, monocraticamente, pega a sua caneta e diz: eu vou desmanchar esse negócio aqui que o Congresso fez. Foi o que o ministro Ricardo Lewandowski fez ontem. Ele simplesmente, numa canetada, está aí a imagem do ministro, que vai se aposentar daqui a mais um mês e pouco, 2 meses, ele acabou com aquela história da lei da quarentena, que dizia que quem tivesse participado de campanha política ou dirigente partidário tinha que cumprir uma quarentena de 36 meses para poder dirigir uma empresa estatal. Acabou com uma canetada. E o mais grave para os juristas é que o ministro Lewandowski, com todo respeito, ele deixou de cumprir um rito do regimento interno do Supremo, uma vez que o ministro, terrivelmente evangélico, tinha pedido vista. André Mendonça. Então, Lewandowski foi lá, mesmo com o pedido de vista, ele disse: não, eu vou suspender esse negócio aqui. Suspendeu. E aí fica valendo o nosso simpático Luiz Mercadante no banco, BNDES, o político que saiu do Senado agora, Jean Paul Prats, na Petrobras, mas não é só isso não. Tem 600 cargos nas estatais, com salários que vão de 18 mil até 60 mil reais por mês. E com a revogação dessa lei, todos os aliados de Lula ou adversários que possam virar aliados poderão ser nomeados. Não, maravilha? É uma festa, né? É uma festa. É uma festa das políticas. A Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, antes era só do São Francisco, agora é do Parnaíba também, poderá ter uma superintendência a ser criada pelo governo federal também com cargos, diga onde? Na pequenina e heróica Paraíba. Lula está pensando em criar mais uma superintendência aí, agregando a Codevasp, naturalmente, para prestigiar alguém, para montar a base. Tudo isso faz parte. Presidencialismo de coalizão é isso, Anchieta. Não fique rindo, não. É assim mesmo. Você fica rindo aí. Presidencialismo de coalizão, ou faz isso ou não governa. Qualquer que seja o presidente. E Lula sabe disso, que já foi presidente 2 vezes. Bolsonaro pisou na bola, não quis fazer, dançou. Infelizmente é assim, ou faz ou não governa. Isso realmente fica na mão dos grupos. Centrão está
Ávido por cargos. Eu nunca vi. O Centrão pode botar milhões de cargos, nunca cabe, não. É um saco sem fundo ali. Uma coisa sede que não, sem fim. Eu nunca vi. Nunca enche a medida. Não, né? tem jeito não. Nunca enche. Para a gente concluir esse panorama nacional, falamos ontem aqui que Lula tinha enviado 27 convites para pessoas seguirem com ele na comitiva que vai à China, a Pequim, a capital, depois a Xangai, para a posse de Dilma Rousseff no banco dos BRICS. E nessa relação, ontem eu fui ler, deputados e senadores, não tem ninguém da Paraíba, mas vi lá o nome de Renan Calheiros. E eu fiquei cá com meus botões pensando no mesmo avião. Com Arthur Lira? Arthur Lira, Renan Calheiros e Rodrigo Pacheco, os três. E Lula quer... Como é que vai ser essa viagem? Dizer, agora, Rodrigo Pacheco, quando viu ontem o nome de Renan Calheiros na lista, ele não confirmou se vai. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já disse que vai. Renan Calheiros, obviamente, aceitou o convite de bom grado, agora o Arthur Lira ficou com o pé atrás. E houve quem sugerisse, presidente, divida essa comitiva, porque tem o avião do destacamento precursor, o que vai na frente. Bote uns 15 nesse avião que vai na frente e deixa os outros aqui. Divida o estado de Alagoas aí nesse avião. Eu sei que estão resolvendo. Bota o CRB num canto e o CSA no outro. Não tem jeito. Estão resolvendo isso aí para ver como é que fica. Viu? É o Brasil. Agora, no plano local, você pensa que Campina Grande já não tem pré-candidato a prefeito no ano que vem? Não tem. O PDT, que durante muito tempo foi dominado aqui na Paraíba pela família Feliciano, tem agora o ex-vereador Antônio Pereira como gestor aqui em Campina Grande, e André Ribeiro, que foi candidato ao Senado ano passado, pode ser candidato a prefeito. André. O partido está indicando. Vamos ver aqui o que é que ele diz? Olha, eu aceito essa indicação do nosso nome, né, como um dos prováveis candidatos a prefeito de Campina Grande, de maneira muito tranquila, sem nenhum afobamento e sem antecipar o calendário eleitoral. Obviamente que nesse momento, para nós do PDT, é importante a gente travar um debate na cidade. Quais são os rumos que a cidade está tomando? Quais são as carências que nós estamos enfrentando, que nós estamos sentindo nos serviços públicos da cidade? Qual o projeto de cidade que a gente quer para daqui a 20 anos? Nada disso está sendo discutido. E acho que essa indicação favorece isso. Farei um bom debate durante todo esse período para fortalecer esse entendimento. Assim como fiz quando fui candidato a senador, né, e obtive, mesmo entrando ali no finalzinho da campanha, obtive 20 mil votos, votado em 100% das cidades da Paraíba, né, o que demonstra que nós temos uma semente para ser plantada e ela será regada também até as eleições de 2024. Olha aí. Ele saiu fortalecido, sim, de alguma forma da campanha. Tornou-se conhecido. Ele fez uma campanha bacana, bonita. Legal, participou bem dos debates, é inteligente, é preparado e deixa viva essa chama do Partido Democrático Trabalhista aqui em Campina Grande. A situação no Rio Grande do Norte continua ruim, grave. Né? A governadora Fátima Bezerra pediu ajuda ao Ceará e à Paraíba. 30 membros das forças policiais paraibanas seguiram. O Ceará também mandou 30. O Ceará mandou um helicóptero e a Paraíba mandou o Acauã, que junta-se, portanto, a um helicóptero cearense e aos do Rio Grande do Norte para tentar ajudar aí no patrulhamento, nas cidades pelo interior, nas cidades principalmente da região do Seridó, Potiguar, onde a situação é muitíssimo grave. E agora há pouco eu recebi uma mensagem do companheiro Araújo Neto. Araújo Neto brincava quando criança com Fátima Bezerra. Eram vizinhos lá em Cuité, em Picuí. E disse que ela, o que mais gostava de brincar com ele era jogo de castanha. Eita. Tem jogo de castanha? Eu joguei muito. Pronto. Araújo Neto jogava castanha com Fátima Bezerra. Torcendo para que a situação por lá se resolva, porque tá feia a coisa, viu? Nada funcionou, repartições públicas, escolas, prefeituras. A bandidagem tomou conta e, infelizmente, a governadora pediu aos colegas do Sul, no caso a Paraíba, e do Norte, o Ceará, para que ajudassem, o que de pronto foi atendido. E o ministro Flávio Dino está mandando mais reforços do governo federal. Boca maldita. E é uma coisa muito complicada, Paulo, porque eu sempre digo, como é que você vai negociar com um bandido, com um criminoso? Não tem como estar cedendo certas coisas. Se o governo ceder, aí se entrega de uma vez. Pode ceder, E isso desencadeou uma série de manifestações, o pessoal pedindo intervenção federal, que a governadora saia, fica ruim para todo mundo, fica ruim. Boca maldita foi em cima do que Carlos Lupe fez. Sim. O pessoal apostando se Lula vai desmanchar o que ele fez ou não. Rapaz, ele não desmanchou do Homem lá dos Cavalos, acho que não vai desmanchar isso por... Será?
Porque é o seguinte, se os bancos não vão emprestar mais, o aposentado fica prejudicado. Não, mas agora realmente assim, desmanchar por uma necessidade... Mexer na taxa, não ficar 1,7, ficar 2%, alguma coisa nesse sentido. Do jeito que o ministro anunciou, seguramente não vai ficar. Porque assim, quando se torna inviável... Aí... Não tem como. Não tem como. Mas cada um, tem o outro que prometeu passagem de graça, tem o outro que... Passagem a duzentinhos. Duzentinho. Teve empresa aérea que disse não cobre nem o custo das taxas de embarque. É um negócio, meu amigo. É o Brasil. É isso aí, Paulo. Bom fim de semana, né? Para nós. Na segunda-feira a gente espera aqui com boas notícias. Vou amanhã ao SIC Maracajá. Eita, lá em Reginaldo Bastos. Aquele famoso estabelecimento que o doutor Renato Gadelha queria conhecer, o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, eu vou passar por lá amanhã para ver como é que tá. Isso aí. Galinha de capoeira de primeira qualidade. E as garçonetes, aquele clima todo. Bom demais. É isso. Isso aí, Paulo. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana. Agora